tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans, estou de volta aqui no Disparada para mais uma entrevista. Prometi a semana passada e vou cumprir. Hoje a parte 2 da conversa com o jurista Luiz Moreira, que já está comigo aqui para essa conversa, a segunda e última parte dessa primeira conversa que nós estamos tendo. Atenção, é a primeira conversa, ficou tão boa que ficou dividida em duas partes. Tudo bem, Luiz Moreira? Um prazer revê-lo. Tudo bom, Ed? Satisfação é toda minha. Como é que você está? Estou ótimo, melhor agora, podendo aprender um pouco mais. E a semana passada eu prometi ao nosso público que a primeira pergunta de hoje seria: está todo mundo aí brigando para formar um centrão para chamar de seu? Então, por favor, vamos aprofundar essa polêmica. Eu acho que o que nós temos, o cenário que nós temos hoje é a tentativa por parte do PT e do Ciro, portanto, do Lula e do Ciro, de viabilização de ambas as proposições, de ambas as candidaturas. No meu modo de entender, a partir de perspectivas diferentes. Vamos começar pelo presidente Lula. A tentativa do presidente Lula de angariar apoios no centro e na direita diz respeito a uma perspectiva eleitoral. Por que eleitoral? Repara, essa aliança em torno da candidatura do Lula, ela ocorrerá a partir de um contexto. Qual é o contexto? O contexto do golpe à presidenta Dilma Rousseff, ou seja, os aliados do PT se viraram contra o PT e depuseram a presidente Dilma Rousseff, e imediatamente após a deposição da presidenta Dilma, houve a prisão do presidente Lula. Então, o que é que nós temos? O contexto da candidatura do presidente Lula é a de uma tentativa de recuperação do arco de alianças com espectros políticos que traíram o PT. Então, o que é que o Lula pretende? O presidente Lula pretende demonstrar-se viável, uma candidatura viável, para, a partir da viabilidade, da sua viabilidade eleitoral, costurar essas alianças. Então, do ponto de vista político, a aliança do presidente Lula é, a um só tempo, a tentativa de reconstrução com as forças que depuseram e prenderam, que depuseram o presidente Lula e a presidenta Dilma e prenderam o presidente Lula, a fim de conquistar essa credibilidade em torno de um projeto eleitoral. Muito diferente pelo menos como eu interpreto, a candidatura do Ciro Gomes. O que é que o Ciro pretende? O Ciro lançou um livro, Projeto Nacional de Desenvolvimento, em que ele apresenta para o Brasil um projeto social-democrata. O que é que ele quer nesse projeto? Ele quer mostrar que o pacto neoliberal levou o Brasil à semifalência, levou a um déficit estrutural em que o Brasil exporta commodities e importa tecnologia, trocando milho, soja por iPhones, por exemplo. Então, o que é que quer o Ciro? Isso é que eu acho que é a diferença. O Ciro pretende, em torno de uma ideologia social-democrata, repara aqui, nós não estamos a discutir, como você bem levanta, sua pergunta é muito inteligente, o que é que você diz? Não se trata de uma competição de quem é mais ou menos esquerda. Trata-se de duas alianças, uma pessoal, que pretende reescrever a história, é a candidatura do Lula, e uma em torno de uma ideologia que tenta conquistar o capital nacional. O que é que o Ciro pretende? O Ciro pretende, a partir de algumas causas, de algumas bandeiras, aglomerar, a partir da sua liderança, o capital
capitalismo brasileiro, a fim de que o capitalismo brasileiro se converta de colonizado, de agrário, portanto, em industrial. Estou aqui conversando com o professor Luiz Moreira, que é jurista, e esse debate sobre política é sempre importante, porque estamos aí já, como sempre acontece no Brasil, um ano antes das eleições, o debate é pré-eleitoral, né? E nesse caso específico aí, o Brasil, que perdeu o seu poder de petróleo, né? A indústria de petróleo e gás do Brasil foi destruída pela Lava Jato. Nós temos o exemplo também da indústria pesada brasileira, através das grandes empreiteiras, que também foi destruída na sua quase que totalidade. Nós temos agora, mais do que nunca, documentos robustos mostrando uma relação totalmente irregular, ilegal, de quadros da Lava Jato com organismos norte-americanos, defendendo interesses alheios aos interesses do Brasil. E na política, nós temos aí esses dois nomes que foram colocados, Lula e Ciro, como os candidatos que, em tese, estariam dispostos à reversão, não é, de parte ou, né, espero que totalidade do que foi feito aí nesses últimos anos no Brasil com essa destruição do Estado Social e também com essa mancha, eu acho que vai durar muito tempo, da soberania do país, sobretudo energética, como já falamos algumas vezes. Professor, nesses dois projetos aí, onde os candidatos abandonaram a disputa à esquerda e estão lutando para a construção de cada um de um bloco de integração para resgate do país, pelo menos em tese é dessa maneira que ambos se apresentam, como cobrar da Lava Jato, dos seus quadros, tudo isso que eles fizeram contra o Brasil e contra os brasileiros? Veja bem, Wellington, a Lava Jato é um projeto que radicaliza o propósito do mundo jurídico brasileiro, que é o de substituir a soberania popular pela aristocracia dos tribunais. Então, o que é que nós tivemos? Desde a promulgação da Constituição de 1988, que é um documento político, nós tivemos a apropriação da soberania popular pelos tribunais. Essa apropriação da soberania popular pelo mundo do direito alcançou o seu apogeu nos governos do PT. Explico. Quando o presidente Lula nomeia o Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, a partir da lista elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, ele deu um sinal muito claro aos procuradores, ao Ministério Público, que é: desvinculem-se de propósitos, de princípios republicanos e se aglomerem em torno dos seus interesses. Quanto mais esses interesses se sobrepuserem à República, tanto mais forte será essa categoria. E esse modelo foi se estendendo para todos os ramos do sistema de justiça. Repara que esse modelo de eleição pela própria categoria do seu chefe, dessas corporações, ela lentamente se alargou da Procuradoria-Geral da República para os Ministérios Públicos dos Estados, para a Defensoria Pública, para o Judiciário e também para a Polícia Federal, fazendo com que os interesses corporativos de mais diárias, mais benesses, mais dinheiro,
mais verbas, mais assessores, mais prédios, se sobrepusessem a um conceito de direito técnico voltado aos interesses da República. O que é que a Lava Jato fez, então? Repara o seguinte, na sucessão do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a presidenta Dilma o chamou ao Palácio e disse o seguinte: eu vou te reconduzir já. O que é que diz o Rodrigo? Não quero. Só quero ser reconduzido após a minha categoria me eleger, em primeiro lugar, como Procurador-Geral da República. O que é que a presidenta Dilma fez? Cedeu aos caprichos do Rodrigo Janot e só o reconduziu após a consulta da Associação dos Procuradores da República aos seus filiados. Diga-se de passagem, Joel, que votam para Procurador-Geral, para formar a lista, ativos e aposentados. São todos os afiliados que votam. Então, houve uma subversão dos interesses da República por essas categorias. Repara bem, esse populismo judicial, que nasce com a indicação do Cláudio Fonteles, pelo presidente Lula, se espraiou por todo o sistema, tornando o projeto político nacional subalterno aos interesses dessas castas. Quando a Lava Jato é o segundo capítulo do Mensalão. Eu rememoro aqui a ambiguidade com a qual o PT, e em especial o presidente Lula, tratou o Mensalão. O presidente Lula se disse, inclusive, traído naquela já longeva entrevista dele, presidente Lula, ao Pedro Bial no Fantástico. Certo? O que é que houve, então? Esse esquema pelo qual os tribunais superiores, a Procuradoria-Geral da República, os subprocuradores gerais da República estão subordinados à primeira instância, ela ganhou uma estatura com a Lava Jato. Então, o que é que eles fizeram? Eles se associaram às mídias tradicionais e passaram a pressionar todos aqueles que discordavam desses métodos, tanto via vazamentos, quanto com a concepção segundo a qual o promotor, o procurador da República, o juiz, o ministro, que fosse contra a Lava Jato, é porque era corrupto. Fazendo com que se institucionalizasse uma chantagem. Tá. Feito isso, o que é que nós tivemos? Repara, nós tivemos, e é lamentável que nós constatemos isso, a subordinação do projeto nacional, tanto de petróleo e gás, quanto com a petróleo e gás, com a indústria naval, com a Petrobras, a interesses internacionais. Você vê o que acontece hoje, o preço dos combustíveis no Brasil, do petróleo e do gás, inclusive do álcool, são atrelados ao dólar. A falência das empreiteiras, que a Odebrecht não cabia a Odebrecht apenas a construção civil, mas o desenvolvimento da moderna e sofisticadíssima tecnologia nuclear, com a construção da transferência de tecnologia da França para o Brasil do submarino atômico, o que significa para o Brasil o domínio de uma tecnologia militar com óbvias consequências civis. E o que é que nos resta hoje? Repare, esse modelo que engatinhava, né, que se organizava mais ou menos sem projeto, faliu. E o que é que nos resta como colônia? Dois modelos. O estabelecimento nas metrópoles de uma atividade de serviço, de restaurantes, pronta entrega, né? Esse é o problema do Brasil. Repara, o Brasil caminha a médio prazo para a sua
desindustrialização, com a consequente reforço da ideia de campo, de commodities. E, com isso, todo o modelo de ocupação geoespacial no Brasil implode. Por quê? Porque a organização, o conceito de cidade está intrinsecamente vinculado ao conceito de indústria. Então, os empregos industriais, que são os empregos que mais bem pagam, estão em decadência, surgindo um tipo de economia, um tipo de estética que nós ainda não estamos preparados para enfrentar. Então, o que nós estamos discutindo aqui, Wellington, é qual é o modelo de Brasil. O seu filho, o meu filho, terão que tipo de emprego? Eles serão simplesmente prestadores de serviços que consumirão a tecnologia do primeiro mundo e, em troca, exportaremos milho, feijão, trigo? Esse é o desenho. É um desenho nada cômodo, né? Para quem tem uma população hoje de 210 milhões de habitantes e nenhuma perspectiva hoje de sair dessa situação. O Brasil caminha para um caos assim inimaginável, perigosíssimo, inclusive. Eu estou aqui conversando com o professor Luiz Moreira, que é jurista também, e que é um cidadão brasileiro, assim como eu mesmo morando fora do Brasil, eu continuo cidadão brasileiro, tenho sim o direito de falar sobre o Brasil, por mais que contestem, tenho esse direito. Então, professor, o mundo vive uma pandemia, mas o caso do Brasil é bastante grave. E o número de mortes no Brasil não é só assustador, ele já é em si uma denúncia ao descaso em relação ao povo brasileiro. Temos, durante uma pandemia, a politização da vacina, uma disputa que é muito mais para saber quem é o pai da matéria do que resolver o problema em si. Mas temos aí um problema mais grave ainda, que essa estrutura que, por décadas, ajudou o povo, que é o SUS, e é quem está, de certa forma, ainda contendo um pouco essa situação terrível vivida no Brasil, estão aproveitando esse momento de pandemia para tentar destruir o SUS também. Então, como é que podemos avaliar a situação do SUS nessa pandemia e como mudar esse cenário que se desenha? Inclusive, eu entrevistei vou recordar aqui o nosso público, dois cientistas o mês passado, e um deles falou o seguinte: olha, vem aí o inverno, e por ser o Brasil um país tropical, a transmissão do vírus no inverno se dá com uma velocidade muito maior. Ou seja, a perspectiva é de que esses números aí sejam ainda mais agravados. Professor, fala alguma coisa aí para ver se o nosso público entende o que é que está acontecendo nessa pandemia SUS, né, com esse Brasil que estamos testemunhando impotentes hoje. Bem, Wellington, nós temos a seguinte perspectiva. Nós caminhamos, desgraçadamente, para 400 mil mortes, 400 mil mortes que são fruto de um projeto. E nessa análise, como é que eu vejo? Eu vejo o seguinte: nós estamos no capitalismo. Então, é claro que as indústrias farmacêuticas que produzem essas vacinas, muito em breve as produzirão numa tal quantidade, de modo que a vacinação contra o Covid será anual, como acontece com o H1N1. Por quê? Porque isso move a economia global, né? Então, como é que eu trabalho? Eu trabalho com a hipótese de 70% da população brasileira estar vacinada até mais ou menos setembro, e não se trata aqui de competência brasileira. Trata-se, ao contrário, da
espiral capitalista que produzirá vacinas a partir de laboratórios privados com obtenção de lucros estratosféricos. É disso que se trata. Então, o Brasil adquirirá essas vacinas, né, as vacinas chinesa, indo-britânica, norte-americana, etc. Todas as 3, 4 vacinas, e nós teremos mais ou menos a população, 70% da população, 80% da população brasileira vacinada até setembro, outubro. No máximo, primeira quinzena de outubro. E nós teremos vacinações anuais, como ocorre com outras vacinas. O que movimentará a indústria farmacêutica planetária, que é basicamente chinesa, como tudo no mundo hoje, e norte-americana. Certo? Dito isto, para que nós também não criemos um alarde em torno das nossas perspectivas, ou seja, nós teremos até setembro algo como 550 mil mortes. E o que nos interessa discutir aqui é como é que nós chegamos, um país que tem a mais sofisticada rede sanitária do planeta, que é o SUS, como é que nós chegamos a esse boicote institucional à vacina? Repara, o que é que nós tivemos? O Supremo Tribunal Federal é corresponsável pela atual mortandade. Por quê? Porque eu não atribuo aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal nenhum traço de ingenuidade. O que é Houve um pequeno travamento aí, professor. Retome só a última fala, por favor. O que é que nós tivemos? O Supremo Tribunal Federal como corresponsável por esse boicote sanitário ao SUS. O que é que eu quero aqui discutir, Wellington? Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que os entes federados, a União, os governos estaduais e os governos municipais poderiam, cada qual ao seu modo, adotar uma política específica de enfrentamento à Covid, o que é que ela fez? Ele, Supremo Tribunal Federal, se acovardou ante o negacionismo de Trump e de Bolsonaro. Eu rememoro aqui. Não se trata de ineditismo na posição do Bolsonaro. O Bolsonaro seguia a cartilha do então presidente norte-americano, Donald Trump. E o que é que o Supremo fez? O Supremo, ao invés de, mediante uma interpretação conforme, obrigar o governo federal a se desincumbir das suas tarefas constitucionais, previstas no artigo 198 e no artigo 200 da Constituição, o que é que ele faz? Ele libera o Bolsonaro, portanto, ele se alia à política da Embaixada Americana em Brasília, liberando o governo federal da tarefa de coordenar o enfrentamento à pandemia. Certo? E aí o que é que ele faz? Ele libera o governo federal, os estados passam, então, a cada qual ao seu modo, constituir uma política de enfrentamento à Covid, e também os municípios. Então, há município que é bolsonarista, portanto, herdeiro do Trump, que estimula o tratamento precoce com cloroquina e com ivermectina. Outros, não. Então, quem foi que foi o beneficiado disso? O beneficiado foi o negacionismo do Trump, que, por sua vez, se replicou no Brasil com o Bolsonaro. E o Supremo Tribunal Federal, ao invés de dizer o SUS prevê, é o mais sofisticado programa de saúde do planeta.
ao invés de dizer a tarefa da União, dos estados e municípios, o enfrentamento da pandemia, e cometerá crime de responsabilidade, não apenas os entes federados, presidente, governadores e prefeitos, que se opuserem ao enfrentamento da pandemia, sujeitos a sanções administrativas, cíveis e penais. O Supremo se acovarda, por quê? Para alinhar-se às orientações dos Estados Unidos. O que é que mudou? Mudou foi a eleição dos Estados Unidos, Wellington. O Trump sai derrotado e o Trump perde a eleição e o Bolsonaro fica sem padrinho. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista constitucional, é uma tragédia. Por quê? Porque é isso que nós temos no Brasil. Nós não temos uma... Repara o seguinte, sem fazer proselitismos, qual é o grande mérito da família real britânica? Agora, com a morte desse príncipe lá. Só tem um mérito, é a estabilidade. Então, pergunta aqui aos ouvintes, aqueles que nos ouvem aqui no Disparada, Wellington, quem é que é contra-majoritário no Brasil? Repara, a decisão do Supremo não é técnica. Ela simplesmente tentou fazer o seguinte: eu não desagradarei o Bolsonaro, mas permitirei que cada um faça o que quiser. Como se o Supremo fosse ator político, disputando a opinião pública. O que é que o Supremo fez? Não quis desagradar ninguém. Ora, tarefa de um Supremo Tribunal é, doa a quem doer, aplicar as leis e a Constituição. Então, o que é que o Supremo fez com essa decisão? Favoreceu a fragmentação, favoreceu o discurso do Bolsonaro, que nos leva ao cenário atual de quase 400 mil mortes. Isso é uma tragédia. Por quê? Porque os ministros do Supremo não podem querer disputar a opinião pública tal qual o Legislativo e o Executivo. O que cabe ao Supremo é uma atuação técnica e a Constituição não deixa margem. O SUS se estabeleceu a partir da repartição das competências entre a União, os estados e os municípios. E era assim que deveria ter sido a decisão do Supremo. O Supremo deveria ter obrigado o governo federal a estabelecer as pautas de enfrentamento à Covid. Vou dar um exemplo. Comorbidades. Qual é a política para a vacinação de quem tem comorbidade no Brasil? Não há. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal permitiu que o governo federal se despedisse das suas atribuições. Por exemplo, as forças policiais, os garis, os que têm qualquer tipo de comorbidade, qualquer tipo de doença, qual é a orientação que se dá no Brasil para essas pessoas? Nenhuma. Cada município, cada estado pode decidir ao seu modo, o que afronta a Constituição Federal. E o Supremo, como guardião da Constituição, errou e é corresponsável pelo seu alinhamento, pela sua falta de coragem em não confrontar o bolsonarismo. Foi isso que ele fez. O que é que ele fez? Quis agradar todo mundo. Isso não é tarefa de juiz. Tarefa de juiz não é escolher que posição tomará ante a opinião pública. A tarefa do juiz é aplicar a lei, aplicar a Constituição. E para o SUS, isso é muito claro. Há uma repartição de competências, de modo, então, que a política sanitária nacional é compartilhada entre os entes federativos. Professor, para encerrarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa CPI que está em curso
a CPI da Covid e o que esperar dessa CPI do ponto de vista prático, já que, como todos sabemos, houve e continua existindo negligência, e essa negligência, pela sua fala anterior aqui, não é apenas da presidência da República, né? É um conjunto de negligências. Esse alinhamento equivocado com a política negacionista de Donald Trump está ceifando vidas de brasileiros e precisamos debater isso com mais profundidade. O que é que devemos esperar dessa CPI para concluirmos essa nossa conversa de hoje? Veja bem, Wellington, qual é o contexto de instalação da CPI? É um contexto de crise econômica acentuada, de desemprego e de mortandade. Nesse sentido, a CPI, ela supre as atenções de uma elite brasileira. Por quê? Porque ela vem muito tarde. Repara, o mesmo Supremo Tribunal Federal que desobriga o governo federal da sua tarefa, da sua obrigação constitucional de enfrentar a pandemia, depois determina a instalação de uma CPI. Pergunta a você, quem está com fome? Quem está desempregado? Quem está correndo de todo dia para o hospital para obter notícias dos seus parentes? Está interessado numa CPI? Não está. Esse aqui é o problema, é o apartamento, é o distanciamento da vida política nacional dos interesses do povo brasileiro. Então, o que é que vai acontecer? Essa CPI, por tardia, por partir de uma orientação muito equivocada do Supremo Tribunal Federal, o mesmo Supremo que libera, depois obriga, sabe? Que faz com que eu entenda a CPI quase como uma figura de linguagem ante a catástrofe humanitária que nós estamos vivendo no Brasil. O que é que nós temos hoje? Desemprego galopante, o botijão de gás está a R$100, porque é atrelado ao dólar. As pessoas interessadas em, ainda que assumindo o risco de eventualmente morrerem, de retomarem as suas atividades econômicas. Por quê? Porque as suas famílias estão passando fome, passando necessidade. Então, como é que as pessoas vão acompanhar essa CPI? A CPI diz respeito a uma elite. Claro, não estou aqui a tirar os méritos eventuais dela. O que eu estou dizendo é o seguinte, ela é tardia. E a mim me chama especial atenção a fragilidade institucional do Brasil. Nós não temos Procuradoria-Geral da República, nós temos um Procurador-Geral da República omisso, nós temos um Supremo Tribunal Federal leniente, nós temos as instituições, salvo raríssimas exceções, muito fragilizadas. Vou fazer uma pergunta. Onde estão as câmaras de coordenação da Procuradoria-Geral da República? Eu não tenho tido nenhuma notícia de nenhuma medida adotada pelas câmaras de coordenação e revisão da Procuradoria-Geral da República. Onde é que elas estão? Elas, por bolsonaristas, estão submetidas à prática desse governo? Ou pretendem ocupar cargos em tribunais superiores? Esse que é o problema. Quando nós substituímos a atuação técnica da Procuradoria-Geral da República e dos tribunais superiores pela vontade deles. O que é que nós, repara, Wellington, o governo Bolsonaro é dos mais sofisticados projetos políticos dos últimos 30 anos no Brasil. Ele levou Itamaraty à breca, levou as Forças Armadas ao descrédito, ele levou a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, ele enquadrou essas instituições, acenando, inclusive, com vagas no Supremo.
Por exemplo, há notícias de que senadores são procurados para ocuparem vagas no Tribunal de Contas da União. É um escárnio. Mas, de qualquer maneira, se trata de um projeto sofisticadíssimo por parte do Bolsonaro, que tenta estabelecer definitivamente o Brasil como colônia, desmontando as instituições pátrias. E o que é que nos cabe? Cabe-nos, então, definir ou redefinir o caminho que nós temos que traçar, Wellington, com o propósito, por exemplo, de definir qual é a tarefa do direito. E em torno desses dois nomes que se apresentam, do Lula e do Ciro Gomes, de retirar desse arranjo o melhor para o país. Eu não sou dos que acha, Wellington, não jogo pedras no presidente Lula, também não jogo pedras no Ciro. O que é que eu acho? Esses são dois dos nossos melhores nomes, os nomes que a sociedade brasileira foi capaz de produzir, que representam dois projetos, e eu espero que os dois consigam ir ao segundo turno e, em torno deles, nós possamos, através da crítica, através da cobrança, retirar o melhor para o Brasil. Bem, essa é a expectativa de todos, certamente, de todos, quando eu falo, de todos aqueles que acreditam e que querem um Brasil melhor. O que não dá é para gerir bate-boca, né, questiúnculas o tempo todo, enquanto esse projeto sofisticado, que foi tão bem mencionado nessa sua fala, ele segue a um ritmo avassalador. E se demorarmos, se vacilarmos, não teremos um país, não teremos um povo, porque o cenário é de degradação total, é caos profundo, né? E a estrutura do Brasil enquanto um país, um Estado, está seriamente ameaçado. Falo isso porque conheço realidades de países africanos que sabemos foram explorados de toda forma e que lutam aí para recomeçar a todo instante. Eles estão lutando para recomeçar. Hoje, o projeto de país para o Brasil é projeto de recomeço. Concorda, professor Luiz Moreira, para a gente dar um grande abraço aí para o nosso público e se despedir? De recomeço a partir de uma falta de esperança. Se você olhar, se você fizer uma pesquisa pelos jovens, pelos universitários, o que nós temos hoje é um ambiente de profunda preocupação ante o futuro. Nós não acreditamos no futuro. Por quê? Porque não há emprego, não há renda. Ao contrário, que há um decréscimo no padrão de vida do brasileiro. Sobretudo porque os produtos consumidos no Brasil, da gasolina ao feijão, da gasolina, do álcool ao arroz, estão atrelados ao dólar. Então, você que ganha em real, como é que você mantém o seu padrão de compra da cesta básica, se todos esses produtos, todas as commodities estão atrelados ao dólar? Experimenta, vá comprar ferro. Olha o preço do ferro. Por quê? Porque o ferro é exportado. O ferro extraído das Minas Gerais, o preço dele é dado pela Bolsa de Nova York. Não é de Itabirito, que é produtor de ferro. Então, o que é que nós temos? Nós temos que ter capacidade, primeiro, e aqui eu chamo a atenção aos ataques. Ontem eu vi o Leonardo Boff atacando o Ciro, hoje eu vi o Celso Amorim atacando o Ciro. Repare bem, cabe ao Ciro Gomes viabilizar-se politicamente. Por quê? Porque ele sabe que não terá apoio do PT. E ao PT apresentar a sua candidatura, que é do presidente Lula, e disputar as eleições. Então, o que é que nos compete? Nos compete agora, Wellington, como você bem disse antes na nossa conversa, primeiro, discutir os efeitos da pandemia.
Segundo, a partir dessa mortandade brutal e de suas consequências, estabelecer qual é o projeto de país. Nesse projeto de país, o que nós vamos ter que escolher é quem é que encarna em torno de si as forças políticas capazes de levar o Brasil a um futuro melhor. O governo, a candidatura do presidente Lula, para mim é claro, ele joga com o passado, dizendo: eu fui um grande presidente e posso voltar a ser um grande presidente. E o Ciro, o que é que o Ciro diz? Bem, eu sou capaz de elaborar um projeto que, em torno desse projeto, nós elaboraremos uma pauta política em que os diferentes espectros da sociedade brasileira terão a oportunidade de se associar. Então, o Ciro faz muito bem em se reunir com a ACM Neto, faz muito bem em tentar viabilizar a sua candidatura em torno desse projeto. O que não dá, Wellington, isso aqui eu chamo a atenção, o que nos levará a ter candidaturas múltiplas entre os partidos de esquerda Wellington, a administração dos recursos provenientes do fundo partidário. Então, o PT nunca apoiará o Ciro. Por quê? Porque o PT sabe que, tendo a cabeça de chapa na eleição presidencial, ele elegerá muitos deputados e, com isso, terá um generoso fundo partidário para administrar. É disso que se trata. Nós estamos num mundo em que os políticos e os partidos e as burocracias partidárias são profissionais. Esse joguinho de ofende um, ofende outro, como a gente vê, por exemplo, as acusações contra o Ciro. O Ciro foi para Paris, o Ciro foi para isso, é uma bobagem. O que está em jogo é a administração do fundo partidário. O PT não apoiará o Ciro, e todo mundo sabe que não apoiará, porque é muito conveniente a máquina partidária do PT ter à disposição uma montanha de dinheiro decorrente do fundo partidário. Então, não se trata, prima facie, de interesses republicanos, mas da administração de recursos que o partido terá à sua disposição. Então, quando o Leonardo Boff critica o Ciro, quando o Celso Amorim critica o Ciro, aquilo que o Ciro chama de gabinete do ódio, o que é que ele faz? Ele monitora, vê os movimentos e é criticado. Trata-se de um jogo eleitoral com o propósito de viabilização de ambos os projetos políticos. Eu espero que nós, pelo menos durante a pandemia, tenhamos um recato para colocar em primeiro lugar os interesses desse povo tão sofrido que é o povo brasileiro, que está sendo vitimado por a nossa falência institucional. Sobretudo as esquerdas, fomos incapazes de resistir a essa tsunami que começa com a deposição da Dilma a partir das nossas próprias falhas. Inclusive da própria Dilma, né? Inclusive da própria Dilma, que cavou, própria Dilma, né? Que foi um artífice da própria morte política. Exatamente. Professor, eu quero agradecer e espero poder tê-lo em outras oportunidades aqui no Disparada para novas conversas sobre novos temas. E quero dizer que é sempre um prazer conversar e aprender com uma pessoa tão qualificada, tão cortês também, muito gentil comigo, e obrigado por aceitar o convite. De toda a sua fala, uma coisa me incomodou bastante, sabe? É a certeza de que o Brasil está assimilando a condição de colônia. E isso me entristece bastante, principalmente porque moro fora e vejo o potencial que o Brasil tem. Mas, lamentavelmente, a estrutura que foi criada para cercear o pensamento do povo brasileiro, ela é um trator, sai esmagando e é difícil
fazer esse povo pensar num país. As pessoas estão sempre agora ocupadas com a próxima refeição. Então, está muito difícil essa retomada que nós sonhamos. Mas muito obrigado, é sempre um prazer levantar os debates aqui e espero que o público tenha gostado. Eu agradeço, muito obrigado, Wellington. Eu conversei aqui com o jurista Luiz Moreira, também é professor universitário, e, como falei, espero tê-lo em novas oportunidades. Eu sou o Wellington Calazans e voltarei a qualquer momento com uma nova entrevista. Um grande abraço e até o próximo encontro.